A paz do Senhor para todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Quero mais uma vez deixar a palavra do Senhor para a nossa meditação. Quero falar sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele nos deixou uma promessa que ele vai voltar. A palavra do Senhor Jesus diz, lá no livro de Mateus 24, no versículo 36, que naquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente o Pai. Jesus, ele trouxe para os nossos dias de hoje a história de Noé, como exemplo que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, como aconteceu nos tempos de Noé, nos dias de Noé, assim também vai acontecer nos nossos dias de hoje também. Jesus, ele trouxe a história de Noé, uma história antiga, para os nossos dias de hoje como exemplo. Naquele tempo o povo comia, bebia, casavam, davam-se em casamento, estavam todos distraídos com as coisas terrenas, estavam todos distraídos com as coisas do mundo, e eles nem perceberam que Noé entrou na arca, e Deus mandou o dilúvio, e consumiu com toda aquela geração. Deus consumiu com toda aquela geração, porque não quiseram dar ouvido à palavra do Senhor, não quiseram dar crédito à palavra do Senhor. Deus deu mais de 100 anos para eles se arrependerem, mas eles não se arrependeram e Deus consumiu a todos. Então Jesus, ele traz para os nossos dias de hoje a história de Noé como exemplo, que como aconteceu no passado, vai acontecer agora também. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem, porque naquele tempo o povo comia, bebia e casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será também na vida do Filho do Homem. Então Jesus está voltando. Muitas pessoas perderam a convicção, muitas pessoas perderam a certeza, perderam a esperança que Jesus está voltando. Mas eu quero dizer para todos que Jesus está voltando. Passará os céus, a terra, o mar, mas a palavra do Senhor Jesus não passa. A palavra dele é fiel, a palavra dele é verdadeira. Jesus está voltando. Muitos já não têm mais esperança, muitos já não têm mais certeza, muitos já não têm mais convicção, já não têm mais certeza que Jesus está voltando. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor Jesus, ela é fiel e ela é verdadeira. Muitas pessoas, o apóstolo Pedro mesmo diz na sua carta, que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos vão zombar, vão escarnecer e dizer, cadê a promessa da sua vinda? Até hoje, desde que o mundo existe até hoje, está tudo do mesmo jeito. Então muitos vão zombar e dizer, cadê a promessa da sua vinda? Mas eu quero dizer que aquele que prometeu, ele é fiel, ele é verdadeiro, e ele está voltando. Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia e nem a hora que ele vai voltar. Jesus disse, se o pai de família souber, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria para que a sua casa não fosse invadida. Então assim somos nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar, nós não sabemos o dia em que Jesus vai voltar, nós não sabemos. Então nós temos que estar vigilantes, nós temos que vigiar, porque nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. E muitos, infelizmente, muitos perderam o temor de Deus. Muitos não têm mais o temor de Deus na sua vida. Muitos não têm mais o temor de Deus. Hoje em dia as pessoas falam, ouve o que quer, fala o que quer,
olha o que quer, anda como quer, não tem mais o temor de Deus na sua vida. Está nem aí se Deus está gostando do que ele está falando. Ele não está nem aí se Deus está gostando do que ele está vendo. Já perderam o temor de Deus. Mas uma pessoa que tem o temor de Deus em sua vida, uma pessoa que tem o temor de Deus na sua alma, no seu coração, na sua mente, a pessoa pensa 2 vezes antes de falar alguma coisa. Ele pensa 2 ou 3 vezes antes de falar. Ele pensa 2 vezes, 3 vezes antes de ver, ouvir, para não desagradar o nosso Deus. Então muitas pessoas já perderam o temor, não tem mais o temor de Deus na sua vida. Fala o que quer, ouve o que quer, anda como quer, não está nem aí se Deus está gostando. Mas eu quero dizer, Jesus está voltando, e Ele está voltando. Assim como a gente não sabe a hora e o dia que Jesus vai voltar, assim a gente também não sabe a hora, o dia que a gente vai partir. E se você morrer hoje? E se você partir hoje? Para onde irá a tua alma? Para onde irá a tua alma? Só existe 2 caminhos: o caminho do céu, o caminho do inferno, o caminho estreito, o caminho largo. Para onde irá a tua alma se tu partir hoje? Porque a palavra do Senhor nos diz, no livro de Hebreus, capítulo 9, 27, que depois da morte segue-se o juízo, e cada um de nós, diz a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 20, que cada um de nós será julgado segundo as nossas obras. Como está a tua vida diante do Senhor? A morte, ela é certa para todos. A morte, ela é certa para todos. A palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, que é melhor luto do que festa. Por quê? Porque numa festa ninguém pensa nada. Numa festa todo mundo ali distraído, dançando, bebendo, namorando, fumando, se drogando, se prostituindo, está todo mundo distraído. Mas no velório todo mundo começa a refletir. No velório todo mundo começa ali a meditar: quem é ele, quem é ela. É ali que nós vamos ver o fim de todos os homens, é no velório. É lá no velório que nós vamos ver o fim de todos os homens. Por isso que a palavra do Senhor diz que é melhor luto do que festa, porque num velório, ali você começa a pensar, começa a meditar, a refletir, quem é você? Mas numa festa não, numa festa está todo mundo distraído, xingando, falando palavrão, tudo que coisa que desagrada a Deus, está nem aí. Mas só que eu digo que a morte ela é certa, e depois da morte segue-se o juízo. Como está a tua vida diante do Senhor? Você, meu irmão, que serve a Jesus, você, minha irmã, que serve a Jesus, que carrega ódio no seu coração, e se você partir hoje? Jesus disse que se a gente não perdoar o nosso irmão, ele também não vai nos perdoar. E aí? O que adiantou ficar 20, 30 anos dentro de uma igreja e perder a sua salvação? Isso não valeu nada. Ah, mas eu já pedi perdão a Jesus. Pedir perdão ao Senhor é muito fácil. O difícil é você pedir perdão ao seu irmão. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que pedir perdão ao nosso irmão primeiro e depois pedir perdão a Deus, para que Deus venha nos perdoar. Se a gente não perdoar, Deus também não nos perdoa. E quantos irmãos e irmãs carregando ódio, raiva, rancor dentro das igrejas, espírito de inveja, contenda. Irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. A salvação ela é única. É única. Se você perder a sua salvação, já era. Só existe 2 caminhos: o céu ou o inferno. Se a gente partir desta forma, partir desse jeito, a nossa condenação é certa. Se a gente partir desta forma, partir desse jeito, a nossa condenação é certa. A gente tem que se consertar diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor.
para que o Senhor venha limpar o nosso coração desse ódio, desta inveja, limpar o nosso coração deste rancor. Nós temos que pedir perdão. Se a gente não se humilhar, não pedir